Vamos lá então para o nosso estudo de caso. O objetivo desse estudo de caso é apresentar a importância da análise funcional do comportamento na avaliação terapia comportamental com crianças. O caso. A participante por critérios éticos será chamada de Ana, e a Ana ela tem 8 anos e 6 meses de idade, sexo feminino, estuda a 3ª série do ensino fundamental no turno vespertino. Ela mora com os pais e com a sua irmã gêmea, que vai ser chamada de Bianca, B. Na parte da manhã, ela fica aos cuidados da sua tia materna. A mãe da Ana, ela procurou atendimento com as seguintes descrições comportamentais da filha. Ela descreveu o seguinte, que Ana estava desatenta, agitada, agressiva, desobediente e com dificuldades escolares. O método utilizado para a realização deste estudo de caso foi a análise funcional do comportamento, que guiou as 2 etapas de intervenção promovidas. A primeira foi a avaliação e a segunda foi a terapia. O primeiro foi um método do procedimento de avaliação, onde os instrumentos e os procedimentos foram a avaliação funcional, ou seja, teve a terapia com a cliente, a terapeuta com a mãe, a terapeuta com o pai, a terapeuta depois com os pais, a terapeuta com a tia e a terapeuta com a professora, conforme mostra a tabela 2. Os procedimentos. A observação do repertório comportamental da cliente, o relato verbal e a aplicação de instrumentos específicos. Quanto aos procedimentos utilizados na avaliação, a observação desse repertório comportamental de Ana foi efetuada desde a sala de espera até cada sessão individual de avaliação e aplicação dos instrumentos. Além disso, as relações funcionais também foram percebidas a partir do relato verbal das pessoas que convivem com a cliente, que são a mãe, o pai, a tia e a professora. Foram definidos os comportamentos de interesse com posterior identificação, os efeitos comportamentais. Então, o método da intervenção terapêutica vem com a seguinte discriminação, os instrumentos e procedimentos. Essa análise funcional do comportamento, ela foi realizada no ambiente clínico a partir de 3 interações, onde teve a terapeuta com a cliente com 29 sessões, a terapeuta com os familiares foi um total de 3 sessões e a terapeuta com a professora, onde tiveram 2 sessões. Em relação aos resultados, assim como na sessão método, os resultados eles foram apresentados em 2 momentos, os resultados da avaliação e os resultados da intervenção terapêutica. Os resultados da avaliação é um histórico desse progresso até a questão atual, onde fala que Ana, ela dormia com a sua irmã gêmea no mesmo quarto, já tem 7 meses, antes elas dormiam com os pais. Na questão da escolarização, ela finalizou a 2ª série do ensino fundamental. A questão das dificuldades atribuídas às questões lá, como a professora colocou, era também relacionada à questão de greves, e tudo. A professora e os familiares, eles referiram muito que Ana demorava a terminar as atividades, tanto as de casa como as atividades da escola. E ela também, a professora também, ela falou a respeito da dificuldade que Ana tinha em relação a números, a escrita, etc., Através da anamnese foi observado que não houve nenhuma intercorrência em relação à gestação de Ana, que o parto dela foi cesariano, Ela não teve nenhuma questão de desenvolvimento psicomotor e linguístico,
foi sempre sugestivo de normalidade, neurológico também sempre normal, foi amamentada até os 6 meses de idade, naturalmente, e artificialmente ela foi amamentada até os 5 anos e 1 mês. Ela ficava com a tia, né, materna, junto com a irmã e o primo, estudava à tarde, preferia pessoas do mesmo sexo para a companhia, né, e também amigas em comum da sua irmã. Ela assistia TV, mas não ficava muito tempo, optava mais por brincadeiras de rua, como pular corda, subir em árvores, correr. Ela tinha um relacionamento melhor com o pai, né? Ela tinha um relacionamento mais amoroso com o pai. No questionamento que foi feito com os pais, respondido no caso pela mãe, ela referiu problemas de alimentação, de sono, ocorrência de medo, preocupação excessiva, um hábito de roer unhas, morder objetos. E na questão dos aspectos afetivos, a mãe mencionou sintomas de dependência na realização de atividades e tarefas diárias. Assim como em questão sentimental, né, ela tinha problemas de manter amigos, problemas com a irmã. Ela tinha uma agitação muito grande, uma intolerância a frustrações, desatenção, um temperamento super explosivo, mal-humorada, né? Então, foi essa a colocação da mãe em relação à filha. Então, no processo dessa avaliação, o repertório de comportamentos e condutas da Ana foi observado em diferentes situações, desde a sala de espera até o relacionamento dela com a irmã ali fora na espera, com os pais, o relacionamento dela com os funcionários da clínica, tudo foi observado e avaliado. E então vieram os resultados dos procedimentos dessa avaliação, né, onde primeiramente foi visto esses comportamentos de interesse, eles foram definidos, né, depois para que fossem observados exemplos que ilustrassem os comportamentos queixa apresentados pelos entrevistados. Quais eram esses comportamentos queixa? Agitação, desobediência, muito desatenta, agressiva com os familiares e amigos, dificuldades escolares. Então, a partir desses resultados das observações, né, de Ana, ficou muito evidente uma dificuldade predominantemente relacionada na questão mãe e filha, né, onde Ana ela demonstrava uma certa dependência com relação à mãe dela e uma busca por um desejo de aceitação da mãe, de se socializar com a mãe. E também foi realmente concluído essa apresentação de dificuldades aritméticas e linguísticas que provavelmente eram oriundas dessa falta de estímulo e da demanda reduzida no ambiente. Então foi indicado atendimento psicoterápico individual com frequência de 2 vezes por semana para Ana, a separação das irmãs em 2 turmas de 3ª série, né? Os objetivos predominantes dessa intervenção psicoterápica foi principalmente auxiliar a cliente no seu processo de independência, melhorar a autoestima, a autoconfiança e contribuir para o aprimoramento do seu desempenho acadêmico, né, estimulando habilidades linguísticas e aritméticas. Para concluir aqui, pessoal, eu vou só falar um pouquinho sobre os resultados dessa intervenção à luz da análise funcional do comportamento, né, que é o que realmente a gente veio aqui para colocar. Então, nesse contexto de terapeuta-cliente, os reforços verbais de elogio, a aparência da menina, as roupas, né, dessa cliente, assim como a legibilidade da sua letra, foram promovidos com a finalidade de quê? Da autoestima dela. Então, mostraram um efeito de modificação nesse comportamento, conforme pode ser observado na figura, né, que a gente está vendo aí, em que pode ser observada uma comparação entre os comportamentos verificados antes e depois do esquema de reforço de razão variável. Então, a quantidade de reações comportamentais aos elogios aumentaram após esse esquema de reforço. O aumento de repertório de habilidades sociais da cliente, representado pelo aceite a esses elogios, e as mudanças na interação com os demais membros da clínica, denotou uma melhora de sua autoestima também.
E ainda falando nesse contexto de terapeuta e cliente, foi utilizada uma técnica comportamental de economia de fichas, sendo as fichas corações desenhados com régua específica de desenho infantil em papel cartolina e recortados pela cliente. O objetivo dessa técnica foi instalar o comportamento de desempenho aritmético e acadêmico satisfatório, assim como indiretamente generalizar o reforço atribuído às fichas para a atenção e valorização das pessoas ao seu redor. Ainda nesse procedimento, após atingir 100% de desempenho positivo por 2 atendimentos consecutivos, a Ana mostrou o pote de fichas conquistadas para os seus pais, que a elogiaram, demonstraram carinho através de trocas de abraços, de beijo com ela. Já no contexto terapeuta familiares e terapeuta professora, o resultado das orientações para a diminuição da frequência de comparações entre as irmãs pelos pais e pela professora pôde ser evidenciado notar uma diminuição da quantidade de emissões de comparação entre Ana e sua irmã B. No caso, pelos familiares, principalmente pela mãe e pela professora. Além desta orientação, também foi efetuada uma combinação de pais e professores elogiando a Ana após cada pequena conquista. Uma simples operação matemática, por exemplo, eles deveriam elogiar. Então, na última entrevista com cada um deles, a partir do seu relato verbal, os efeitos dessa mudança comportamental puderam ser identificados no repertório comportamental de Ana. Por exemplo, o aumento da atenção dela nas atividades escolares, a execução independente de algumas tarefas, tanto na sala de aula quanto em casa. Atualmente, Ana se encontra em fase final de generalização dos resultados obtidos em consultório para os ambientes casa e escola. Os pais e a professora demonstraram preocupação, inicialmente, com as modificações dos comportamentos da Ana, mas ela se manteve em silêncio enquanto a professora explicava o conteúdo. Ela terminava as atividades, embora demorasse ainda um pouco, mais que alguns colegas. Hoje ela se veste diferente da irmã, está fazendo novas amizades. Ela impõe a sua vontade, a da sua irmã, ainda um pouco agressivo, mas mesmo assim ela consegue impor. Então, a terapeuta, ela explicitou que essas mudanças representam sim melhora e não piora no comportamento da Ana. Então, finalizando aqui, esse foi o estudo de caso que nós trouxemos para apresentar para vocês. Nós estaremos passando também o documento em si, com o estudo todo completo. E muito obrigada pela atenção de cada um.